estar abrindo vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 28. Amém. Atos 28. Aleluia. Versículo 3 ao versículo 5, amém? Amém. Já quero agradecer em primeiro lugar a Deus e a pastora por estar me confiando trazer mais uma vez a palavra do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Atos 28, vamos estar lendo do 3 ao 5. Aqueles que forem encontrando permaneçam de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. E amém. Paulo. 28. Amém? Quem está feliz de estar na casa do Senhor nesta noite, dá glória a Deus. Amém? Vamos estar lendo. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. O 4. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. E o 5. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Amém? Os irmãos podem se assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Bom, eu vou falar para os irmãos um pouquinho dessa história para os irmãos entenderem. Paulo, ele estava sendo levado para Roma, conduzido pelo centurião Júlio, juntamente com outros presos, e onde eles ali embarcaram num navio, e desde o início daquela viagem, que os ventos eram contrários. Paulo estava sendo levado para ser apresentado a César, mas desde o início os ventos eram contrários. Paulo estava ali debaixo de um propósito. Deus tinha um propósito ali naquela viagem, naquela embarcação, na vida de Paulo. Mas mesmo assim, os ventos eram contrários. Ou seja, mesmo que você esteja vivendo debaixo de um propósito, mesmo que você esteja debaixo de um propósito de Deus, debaixo de um plano divino, vai ter vento contrário. O fato de você estar debaixo de propósito, de você estar firme debaixo de um plano divino, de um plano de Deus, não vai lhe isentar de passar por tempestade. Então vai dizer que aquela embarcação, ela sai rumo à Itália, e vai dizer no decorrer do texto que os ventos eram contrários, e a cada vez mais aquela navegação ia se tornando perigosa. Aquela navegação ia se tornando cada vez mais perigosa, e chega num ponto da viagem que Paulo ele aconselha ao centurião e aqueles homens a pararem em Creta e a ficarem em Creta até que aquela tempestade passasse, ou o inverno passasse. Só que o texto vai dizer que o centurião Júlio, ele preferiu ouvir o piloto do navio, ele preferiu ouvir o mestre do navio do que ouvir a Paulo. E Paulo ali, ele estava sob orientação divina quando ele deu aquele conselho. Então eu já quero dizer o seguinte: quando você não obedece a orientação divina, quando você não obedece uma orientação espiritual, você vai trazer para a sua vida muitos problemas, muitas tempestades. Porque muitas vezes nós recebemos uma orientação da parte do Senhor, nós recebemos uma orientação espiritual, um conselho da parte de Deus. Deus usa o profeta, Deus usa os vasos dele para nos dar uma orientação, mas nós preferimos ouvir pessoas da terra. Nós preferimos ouvir pessoas que não têm nada de Deus para passar para nós.
nós preferimos dar ouvido a conselhos de vizinhos, a conselhos de colegas de trabalho, nós preferimos dar ouvido a conselhos de amigos, de familiares, mas não damos ouvidos à voz de Deus. E isso vai trazer graves problemas para a nossa vida. Foi o que aconteceu ali com aquela embarcação. Aqueles homens não escutaram o conselho de Paulo. Aqueles homens não acataram o conselho de Paulo, a orientação que Paulo havia dado. E o texto vai dizer que eles decidem seguir viagem. E vai dizer que quando eles estão ali ainda costeando a ilha de Creta, passando ali pelo lado da ilha de Creta, logo veio um vento muito forte, um vento tão forte, mas tão forte que começou a arrastar aquele navio. Este vento se chamava Euroaquilão, um dos ventos mais fortes que existe. E ali vai dizer que aquela embarcação, aquele navio começou a ser arrastado pelas ondas e chegou no ponto que eles já não conseguiam mais ter controle sobre o navio. E vai dizer que aquele navio, eles se deixaram levar. Ou seja, aquele navio perdeu a direção, perdeu o rumo, perdeu o controle. Aquele navio, acho que ficou ali rodeando em círculo, perdido, sem saber para onde ia. Porque era tão grande a correnteza, era tão forte a tempestade, era tão forte a força das águas, a força das ondas, que eles não tinham mais controle sobre o navio. E é assim que eu e você ficamos quando não ouvimos a orientação de Deus, quando não acatamos aquilo que Deus nos fala. Nós ficamos sem rumo, ficamos sem direção, ficamos sem destino, sem saber para onde ir. É por isso que muitas pessoas estão com a vida arruinada. É por isso que muitos casamentos estão fracassados. É por isso que há muita separação. É por isso que há muitos problemas na vida de muitas pessoas. Porque quando Deus nos orienta, quando Deus nos dá uma palavra, nós não damos ouvido. Então aquela embarcação, ela ficou sem rumo, aquela embarcação ficou sem direção, ficou perdida ali no mar. E vai dizer que a cada dia que passava, a tempestade só piorava. Cada dia que passava, a tempestade ficava pior. E vai dizer ali que aqueles homens já estavam há dias no mar, enfrentando aquela tempestade. E vai dizer que eles já haviam jogado metade da carga no mar, já haviam jogado parte da carga no mar. E vai dizer que mesmo assim, eles não conseguiam ter controle. E chegou no tempo, passados os dias, que eles já não viam mais a luz do sol, já não viam mais as estrelas, por conta da tempestade. E aqueles homens entraram em desespero, aqueles homens entraram em pavor, ficaram apavorados e perderam totalmente a esperança de se salvarem. O texto vai dizer que eles não tinham mais esperança de salvamento. Eles achavam que ali era o fim. Eles achavam que ali tinha acabado tudo. E aquele navio ia naufragar. E todos eles iam morrer. Acontece que havia uma pessoa ali que estava debaixo de propósito. Havia uma pessoa ali que era Paulo, que estava debaixo de um plano de Deus. Então, por conta da vida de Paulo, nenhuma daquelas vidas iam se perder. E vai dizer no texto que Paulo, ele chega a um ponto da viagem, depois de vários dias, e ele chega para aqueles homens e diz: senhores, era necessário que vocês tivessem me ouvido. Era necessário que nós tivéssemos ficado em Creta, mas vocês não me deram ouvido. Então agora eu tenho a dizer aos senhores que tenham coragem. Não fiquem apavorados, não fiquem desesperados. Não vai adiantar nada ficarem desesperados. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nesta noite, o anjo do Deus a quem eu sirvo, o anjo do Deus a quem eu pertenço, falou comigo e me disse: Paulo, não tenha medo, tenha coragem, porque é necessário que você chegue em Roma, é necessário que você chegue até César, e nenhuma vida destes que estão com você irá se perder. Ele fala com aqueles homens mais uma vez e passa para aqueles homens aquilo que ele havia ouvido da parte do Senhor. Então o texto vai dizer que aqueles homens, então, eu creio que eles ali ficaram um pouco mais esperançados,
com um pouco mais de esperança desta vez, com as palavras de Paulo. E vai chegar num tempo ali da viagem, e a viagem continuou com toda a dificuldade, com toda a tempestade não melhorava, tudo continuava do mesmo jeito, mas vai chegar num ponto ali que Paulo mais uma vez fala com eles e diz: olha, tem muitos dias que vocês estão sem comer, tem muitos dias que vocês não comem nada, mas não fiquem dessa maneira, é necessário que vocês comam, é necessário que vocês se alimentem, porque disto depende a sobrevivência de vocês. Olha, eles estavam apavorados com a tempestade, eles estavam desesperados, sem esperança de salvamento, para eles não havia mais chance de se salvar, e por conta disso, eles até sem comer estavam. Então Paulo, ele fala com eles e ele diz a ele: é necessário que vocês comam, até porque como é que vocês vão ter força para chegar até terra firme se vocês estiverem sem comer? Vocês não vão resistir, vocês não vão sobreviver, então é necessário que vocês se alimentem. E ali diz que Paulo pega um pão, dá graças a Deus e come. E eles com aquilo ficam mais animados e comem também. E vai dizer que logo em seguida eles pegam o restante do trigo e jogam no mar para aliviar mais o navio. E então eles continuam a viagem, diz que eles vão avistar uma praia. Eles avistam uma enseada, uma praia, e ali diz que eles então decidem, partir rumo à praia. E quando eles decidem partir rumo à praia, vai dizer o texto que eles consultaram ali entre eles, se eles podiam jogar as âncoras, se eles podiam atracar ali, se eles podiam, mas aí eles decidem seguir rumo à praia, e o texto vai dizer que lá na frente, em direção à praia, eles encontram uma corrente dupla, ou seja, o mar ali ficou mais uma vez mais revolto, porque quando duas correntes se encontram, duas correntes contrárias se encontram, o mar fica pior, fica mais agitado, as ondas ficam mais revoltas, e vai dizer o texto que aquele barco, a proa, que é a frente do barco, ela encravou ali, ficou imóvel, e vai dizer que a parte de trás, a polpa do barco, começou a se despedaçar por causa da violência das ondas. Ou seja, estava acontecendo ali o naufrágio, sem nenhuma dúvida. Já estava acontecendo ali o naufrágio. E durante aquele naufrágio, diz que aqueles soldados decidem, dá o parecer deles, que aqueles presos, Paulo e os outros presos, deveriam ser jogados no mar, deveriam ser mortos para que não se salvassem nadando. Só que o centurião queria salvar a vida de Paulo. E então o centurião não permitiu que eles fizessem isso, que eles matassem nenhum preso. E o centurião diz a eles, aqueles homens, que eles se joguem na praia, aqueles que soubessem nadar, fossem nadando até a praia, e aqueles que não soubessem se segurassem em pedaços de tábua e destroços do navio, para que todos se salvassem. E diz que assim todos se salvaram. Uns conseguiram chegar nadando, outros se seguraram em tábuas, em pedaços do navio, e todos foram salvos, como Paulo havia falado, como o anjo do Senhor de Deus havia falado com Paulo. Nenhuma vida se perdeu, todos se salvaram. Aleluia. E ali vai dizer que eles chegam em terra firme. E diz que quando eles chegam ali, eles verificam que o nome daquela ilha era Malta. E aí, estudando, eu fui descobrir que o nome daquela ilha era Malta porque ali se produzia muito mel. Então Malta quer dizer terra do mel. Então, sendo assim, o que é que eu quero dizer para a igreja? Se você está passando por uma situação muito difícil, se você está passando por uma tempestade, se você está passando por algo que você acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução, se você está achando que o que você está enfrentando é o seu fim, não se preocupe. Não se preocupe, porque Deus está chegando com socorro. E a próxima parada é a terra do mel. Porém, aqui eu entendo o seguinte: a vida de crente, a vida de um cristão, é
ela é feita de fases. Ela é feita de tempestade e é feita também de calmaria. Ninguém vai passar só por tempestade, porque Deus ele não é injusto para nos deixar passar o tempo todo por tempestade. Numa hora ele vai trazer a calmaria, uma hora ele vai trazer o livramento. Ele pode até permitir o naufrágio, mas ele não vai deixar você morrer. Ele pode até permitir o vento, permitir a tempestade, mas ele vai dar o livramento. E ali eles chegaram na ilha de Malta, passaram um tempo ali, antes de seguir viagem. Mais uma vez eu quero dizer, nossa vida não é feita somente de tempestade. A vida do crente, ela é feita de fases. Você vai passar por fases ruins, você vai passar por fases difíceis, por momentos difíceis, você vai passar por tempestade, mas você vai passar também por momentos de calmaria, por momentos de bonança, por momentos de paz. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: mesmo que esteja tudo bem na sua vida, quando estiver tudo calmo, quando estiver tudo dando certo, quando estiver tudo bem, não fique acomodado, não se acomode, não cruze os braços, não deixe de vir para a igreja, não deixe de fazer a obra do Senhor, porque infelizmente o que nós vemos é o seguinte: crentes que quando está passando por tempestade, está na igreja, está passando por tempestade, vem para o culto de oração, está passando por tempestade, está lendo a Bíblia, está nos cultos, mas quando chega a bonança, quando está tudo dando certo, quando tudo vai bem, hoje eu não preciso ir para a igreja, hoje eu estou cansada, hoje eu vou descansar, hoje é domingo, eu vou passear com minha família, hoje, outro dia eu vou para a igreja, outro dia na semana eu apareço no culto, hoje eu vou descansar, hoje é para me divertir, hoje é para curtir. Então, infelizmente, muitas vezes nós agimos dessa maneira. Quando está tudo dando errado, nós buscamos a Deus. Mas quando está tudo dando certo, nós achamos que podemos relaxar, que podemos ficar tranquilos, que não tem precisão de orar, que não precisa buscar, não precisa estar nos cultos todo dia, não precisa fazer a obra de Deus. Afinal, está tudo bem, está tudo calmo, está tudo tranquilo. Eu tenho um conselho para te dar: não espere começar a dar errado, não espere o problema bater na sua porta, não espere a situação ficar difícil, não espere os ventos contrários para você buscar a Deus. Busque a Deus enquanto está tudo bem, busque ao Senhor enquanto está tudo bem. E ali vai dizer que eles chegam ali na ilha de Malta, e vai dizer que aqueles nativos ali, eles recebem eles muito bem e fazem uma fogueira para aquecê-los, porque afinal estava chovendo e estava fazendo frio. Então aqueles nativos, eles veem aquelas vítimas do naufrágio chegarem ali e eles os recebem bem e faz uma grande fogueira para aquecer aqueles homens, para protegê-los do vento e da chuva. Ou seja, ali eles estão, e quando eles estão ali reunidos em volta daquela fogueira, vai dizer que Paulo, ele começa a juntar gravetos e atira no fogo para alimentar o fogo, para que o fogo não se apague. Então, olha bem, tinham 276 homens ao todo ali com Paulo, que vieram daquele naufrágio, que se salvaram do naufrágio. Mas somente Paulo levanta para juntar graveto, para ajudar a manter o fogo aceso. Somente Paulo se preocupa em juntar graveto para manter o fogo aceso. Tinham 276 com Paulo, mas apenas Paulo se dispõe a juntar graveto para manter o fogo aceso. Então, nesta noite eu quero perguntar para você: o que é que você tem feito para ajudar a manter o fogo aceso na igreja? O que é que você tem feito para ajudar a sua pastora a manter o fogo aceso na igreja? O que é que você tem feito para colaborar com a obra? O que é que você tem feito para salvar vidas? O que é que você tem feito para que o fogo não se apague? Então Paulo, ele foi o único
que se preocupou em juntar graveto para alimentar o fogo. O único que se preocupou em não deixar o fogo apagar. Jesus da Lá em glória. Levítico, capítulo 6, no versículo 13, vai dizer que o fogo arderá continuamente no altar e não pode ser apagado. Ou seja, o fogo naquele tempo, o fogo tinha que arder, a fogueira tinha que ficar acesa o tempo inteiro, para que quando os holocaustos viessem, não tinha como perder tempo em fazer fogo na hora. Era para estar continuamente aceso, era para estar o tempo todo aceso, não poderia apagar. Meu Deus! E então vai dizer que Paulo ele joga os gravetos no fogo, e diz que quando Paulo ele joga os gravetos no fogo, diz que então sai uma víbora, uma cobra, né, fugindo do calor do fogo e morde a mão de Paulo. Olha bem, Paulo está fazendo a coisa certa. Paulo é o único que está trabalhando para manter o fogo aceso. E por que a cobra morde a mão de Paulo? Porque o diabo ele não ataca quem está parado. O diabo não ataca quem não está fazendo nada. A cobra não vai morder quem está parado, quem não se envolve com a obra, quem não faz nada para manter o fogo aceso. A cobra só vai morder aquele que está envolvido com a obra. O diabo só vai atacar aquele que está mantendo o fogo aceso, aquele que está juntando graveto. Então aqui nós podemos ver que o fogo ele revela onde a cobra está. O fogo vai mostrar onde a cobra está. Por quê? Porque cobra gosta de andar escondida. Cobra gosta de andar no escuro, de andar se ocultando para que ninguém veja os seus erros. Então, quando uma pessoa tem cobras na sua vida, o que é que ela faz? Ela não gosta de fogo. Ela não gosta de culto de fogo. Ela não gosta de culto de palavra. Ela não gosta de culto de oração. A cobra ela não gosta de fogo, porque o fogo vai revelar aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Então aquela pessoa que ela tem cobras na vida dela escondida, a vida dela é escondendo mensagem, a vida dela é se enchendo de senhas, a vida dela é se ocultando, se escondendo da igreja. Ou seja, a cobra, aquela pessoa que tem cobra em sua vida, ela não fica quando ela vê o fogo pegar. Ela não fica quando ela vê o fogo pegar. Quando ela vê o fogo pegar, ela cai fora. Quando ela vê o fogo pegar, ela se sai de fininho, mas ela não fica. Para que os seus pecados não sejam descobertos. Para que as pessoas não vejam aquilo que está escondido. Porque a cobra sabe que quando o fogo pega, o que está oculto, o que está escondido vai ser revelado. Glória a Deus. E hoje o que nós vemos por aí, infelizmente, muitas vezes, são altares sem fogo. É verdade. Altares que não tem fogo. Mas quando eu falo altar que não tem fogo, não é fogo em si de movimento. Não é isso que eu quero dizer. Que muitas vezes tem altares que até tem movimento. Tem igrejas que até tem movimento, mas não tem palavra. O fogo que eu falo é a palavra, porque a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Então a palavra de Deus, ela vai clarear. A palavra de Deus é que vai revelar aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Então tem altar que tem fogo até, mas não tem palavra. E é nesses altares que as cobras gostam de se esconder. É no altar que não tem fogo que as cobras ficam escondidas. Altar que não tem fogo, tem cobra escondida. E hoje eu estava olhando alguns vídeos e eu pude ver relatos de pessoas que dizem, como eu já ouvi até conversando com pessoas, eu já ouvi também muitos dizer, pregadores dizer, que foi convidado para pregar em tal igreja, foi convidado para pregar em tal igreja, mas
antes o pastor, o líder, o presbítero, quem for, chama ele e diz: olha, você pode pregar aqui, mas você não pode falar sobre isso, você não pode pregar sobre aquilo, você não pode falar sobre isso. Aqui eu quero que você pregue assim, assim, para as ovelhas não se desagradarem, porque aqui eu não aceito que você fale sobre isso, sobre aquilo, como se eles tivessem o direito, como se eles pudessem controlar aquilo que o profeta vai falar, aquilo que o profeta vai dizer, porque profeta que é profeta prega o que Deus manda, profeta que é profeta prega a verdade, e a verdade confronta quem vive na mentira, a verdade confronta aquele que tem cobras na sua vida escondida. Então tem altares que não tem fogo, tem altares que o pastor, o dirigente, a pessoa da liderança, ela quer controlar aquilo que o pregador vai falar, ela quer controlar aquilo que o profeta vai dizer. Verdade. E aí diz que vai dizer, né, que altar que não tem fogo tem cobra escondida. Altar que não tem fogo tem pessoas ali com pecados escondidos. É por isso que nós vemos muitas pessoas na frente de liderança, muitas pessoas na frente do trabalho, mas com a vida de qualquer maneira, com a vida toda errada, porque tem até fogo, mas não tem palavra. Tem até fogo, mas não tem palavra. E a Bíblia vai dizer lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se tem fogo, mas não tem palavra, é fogo de palha. Se tem fogo, mas não tem palavra, é fogo de palha. Então, a palavra, ela confronta quem vive na mentira, ela confronta quem está no pecado, ela confronta aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Aleluia. Então, a igreja pode glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória. Quando o altar não tem fogo, né, as cobras aproveitam. É por isso que na igreja apostólica Semear, muitas cadeiras estão vazias, porque aqui tem um povo que é graveto, aqui tem um povo que ajuda a manter o fogo aceso, aqui tem um povo que gosta de palavra, aqui tem um povo que gosta de ver fogo pegar. Então a palavra ela vai dizer que a cobra morde a mão de Paulo e fica pendurada na mão de Paulo. A cobra morde a mão de Paulo, vai dizer que ela fica pendurada na mão de Paulo. Aleluia. Mas espera aí, Paulo ele havia sido salvo de um naufrágio, e agora vem uma cobra e morde a mão de Paulo. Paulo acabou de se salvar de um naufrágio e vem a cobra e morde a mão de Paulo. Por quê? Aí eu fiquei me perguntando por que Deus permitiu a cobra morder a mão de Paulo. Mas aí eu vim entender que vai ter momentos que Deus vai permitir sim a mordida da cobra. Vai ter momentos que Deus vai permitir o ataque. Vai ter momentos que Deus vai permitir a afronta. Vai ter momentos que Deus vai permitir a enfermidade. Vai ter momentos que Deus vai permitir a porta se fechar. Vai ter momentos que Deus vai permitir a mordida da cobra. Mas a mordida da cobra, ela não pode lhe parar. A mordida da cobra não pode fazer você voltar atrás. A mordida da cobra não pode fazer você recuar. Paulo recuou? Não. Paulo parou? Não. Paulo desistiu do propósito? Não. Paulo permaneceu firme no propósito. A cobra mordeu. E eu creio que doeu, porque mordida dói. Eu creio que doeu, porque não matou ele, mas ficou pendurado na mão dele. Eu creio que doeu, mas ele continuou firme no propósito. Ele continuou firme a fazer aquilo que Deus mandou. Então, você vem me dizer que você quer parar porque alguém te olhou atravessado?
Você quer me dizer que você não vai mais pregar? Porque da última vez que você pregou ninguém deu glória? Você quer dizer que você vai sair do evangelho porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria? Você quer dizer que você vai desistir de Jesus porque tudo está dando errado na sua vida? Você quer dizer que você vai desistir, que você vai parar porque você está sendo atacado, porque você está sendo afrontado? Você não pode parar. Como Paulo fez, faça você também. Sacode essa cobra no fogo. Sacode a perseguição no fogo. Sacode a pressão no fogo. Você precisa entender uma coisa. Quando você está debaixo de um plano de Deus, de um propósito de Deus, Satanás, ele vai fazer tudo o que ele pode e que ele não pode para tentar fazer você parar. Ele vai fazer tudo o que ele puder para que você desista, para que você pare, para que você recue, para que você volte atrás. Então, como Paulo, nós não podemos parar. Não podemos parar porque a cobra mordeu. Não podemos parar porque estamos recebendo ataque. Não podemos parar porque chegou a doença. Não podemos parar porque chegou a dificuldade. Não podemos parar porque a porta se fechou. Não podemos parar porque algo deu errado. Não podemos parar porque as coisas estão difíceis. Não podemos parar porque nada está acontecendo do jeito que a gente queria. Então, Paulo, ele não para. Ele sacode a cobra no fogo. Porque a cobra, você tem que sacudir ela no fogo. O problema, você tem que sacudir no fogo. A decepção, a desilusão, você tem que sacudir no fogo. A afronta, você tem que sacudir no fogo. A perseguição, você tem que sacudir no fogo. Tudo que está acontecendo na sua vida, toda a pressão que o diabo tem colocado sobre você, sobre a sua vida, você precisa devolver para ele. Devolve a pressão para o diabo. Devolve a pressão para Satanás. Você chegar em sua casa hoje, dobra o seu joelho e diga: Satanás, sai da minha vida hoje. Sai da minha casa hoje. Sai da minha família hoje. Porque eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. E você não tem domínio sobre a minha vida. Na minha vida, quem tem domínio, quem manda na minha vida é o leão da tribo de Judá. Então, nós vamos observar que Paulo, ele não conversa com a cobra. Paulo, ele não para ficar olhando para a cobra e perguntar para ela: ô cobra, por que você me mordeu, cobra? O que foi que eu te fiz? Por que você está me atacando, cobrinha? Ô cobrinha, por que você estava aí, cobrinha? Ele parou para conversar com a cobra? E por que tem gente que está conversando com a cobra? Por que você conversa com a cobra no WhatsApp? Por que você vai no direct conversar com a cobra? Porque você está nas redes sociais olhando stories de cobra, olhando conversa de cobra. A tendência de quem conversa com a cobra é cair. A tendência de quem conversa com a cobra é pecar. Nós vamos ver lá em Gênesis 3 que Eva, ela dá conversa cobra. Eva, ela ouve a conversa da cobra e Eva cai em pecado. E ainda leva Adão a pecar também. Ou seja, você está querendo o quê? Você está conversando com a cobra por quê? Com a cobra não se conversa, com cobra não tem conversa. Por que essa conversinha? Porque está alimentando conversa com cobra. Ah, mas é só um bom dia. Ah, porque só me deu boa noite. Ah, porque não tem nada demais responder uma boa tarde. Tem tudo a ver. Tem muita coisa sim. Você não tem que conversar com cobra se você sabe que aquela pessoa, aquela amizade vai te levar para o pecado. Se você sabe que aquela conversa não vai te edificar em nada. Se você sabe que aquilo ali pode lhe prejudicar em alguma área da sua vida, então sacode ela no fogo. Cobra tem que levar fogo. Cobra tem que levar fogo. Não se conversa com cobra. Não se dá conversa a cobra. Então Paulo, ele não conversou com a cobra, ele sacudiu a cobra no fogo. E aí nós vamos ver que aquele povo ali da ilha, aquelas pessoas ficam olhando para Paulo, admirando
Paulo. Eles estavam olhando e esperando uma coisa que era natural que acontecesse. Porque ali naquela ilha eu creio que existia várias espécies de cobras venenosas, várias espécies de cobras mortais que tinham uma picada mortal. E ali já havia havido várias vítimas de picada de cobra. Pessoas que foram picadas e que foram a óbito. Pessoas que foram picadas e morreram. Então era natural que eles ficassem observando Paulo ali e admirados. Porque eles estavam achando que Paulo ia inchar todo, ia cair morto, ia cair nu. E nada aconteceu com Paulo. Eles ficaram ali horas observando e eles puderam ver que nenhum dano Paulo sofreu. Nenhum dano Paulo sofreu. Ali eu já vi uma promessa que Jesus havia feito aos discípulos, lá em Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, onde ele dizia aos discípulos o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem coisa alguma mortífera, não lhes causará nenhum dano. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então não se preocupe se você está sofrendo ataque. Não se preocupe se você foi mordido pela cobra. Não se preocupe se você está passando situação difícil, porque foi necessária a cobra morder Paulo para cumprir uma promessa, para que se visse uma promessa se cumprindo. Lá em Lucas 10:19, Jesus vai dizer aos 70, quando vinham voltando da missão, o seguinte: eu lhes dei poder para pisar serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Ou seja, a promessa de Jesus era que nenhum mal ia acontecer. Por isso que a cobra não fez, o efeito do veneno da cobra não atingiu Paulo. Deus permitiu a mordida, mas não permitiu o veneno fazer isso. Então na sua vida não vai ser diferente. Deus vai permitir a mordida da cobra, Deus vai permitir os ataques, Deus vai permitir as afrontas, Deus vai permitir as decepções, Deus vai permitir o naufrágio, mas Deus não vai permitir você morrer. Deus não vai permitir você cair. Deus não vai permitir a derrota. Deus não vai permitir que o mal se cumpra na sua vida. Glória a Deus. Então Paulo, ele foi necessário a picada da cobra para que a promessa se cumprisse. E outra coisa que eu observei: a cobra ela morde a mão de Paulo. Qual foi a parte do corpo de Paulo que a cobra mordeu? A mão. Aí eu convido os irmãos para ir rapidamente aí mesmo no capítulo 28, no versículo 7, onde diz: perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. O 8. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Até aí. Então, olhe bem, a cobra ela morde a mão de Paulo. E qual é a parte do corpo de Paulo que Paulo vai usar para curar o pai de Públio? A mão. A cobra morde a mão. E é a mão é a mão de Paulo que ele vai usar para curar a vida de Públio, do pai de Públio. Ou seja, mão na Bíblia fala de obras. Mão na Bíblia fala de obras. Então eu já quero lhe dizer o seguinte: quando a cobra mordeu a mão de Paulo, ela queria parar a obra na vida de Paulo. Ela queria fazer Paulo desistir. E era natural ele pensar, né? Eu já vim de um naufrágio, passei maus bocados naquele mar, quase morri. E agora vem a cobra em seguida e me morde. Vem a cobra em seguida e morde a minha mão. Mas Paulo ele não parou, Paulo ele não desistiu, Paulo ele não voltou atrás. Ou seja, Paulo não permitiu que a cobra, a mordida da cobra, parasse a obra de Deus na vida dele. Paulo não permitiu que a mordida da cobra parasse aquilo que Deus tinha
com ele, aquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. Então se prepare, porque é onde você está sendo mais atacado, onde você está recebendo mais ataques, é onde Deus vai usar para você curar outras pessoas. Aonde você está recebendo mais afronta, aonde o diabo está lhe atacando mais, é onde Deus vai usar para que você venha curar outras pessoas. Então, se você foi mordido, sinta-se feliz, sinta-se privilegiado, porque se teve mordida, tem promessa chegando. Se tem mordida, tem promessas para se cumprir na sua vida. Se tem mordida de cobra, a promessa vai se cumprir na sua vida. A cobra está mordendo, não se preocupa, porque a sua família vai estar vindo, seus filhos vão estar vindo, seu marido vai estar vindo, sua família vai estar vindo, a porta vai se abrir, a bênção que você pede vai chegar. Então não se preocupa com a mordida da cobra. Se a cobra está mordendo, é porque o ministério vai levantar, é porque tudo vai começar a acontecer na sua vida. Então não deixe a mordida da cobra te parar. Está recebendo a obra, continua fazendo a obra. Está recebendo ataque, continua firme na presença do Senhor. E quando chegar em casa hoje, dobra o seu joelho, fecha a porta do teu quarto e acende uma fogueira lá dentro. E toda cobra que estiver escondida vai ter que bater em retirada. Eu poder criar no nome de Jesus. Toda cobra que estiver escondida vai ter que bater em retirada, porque ela não vai resistir o poder que vai descer do alto. Amém? Aleluia. E eu já convido os irmãos para se levantar. Amém? Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia.